Nessas comemorações dos 100 anos do rádio, da primeira transmissão do rádio no Brasil, e a Universidade de Sorocaba e o Labicom vem desenvolvendo aí essa série de entrevistas com radialistas, radiodifusores, enfim, profissionais do rádio em Sorocaba. Hoje a gente recebe Edgar Dávila, ele que é diretor comercial, diretor artístico da Top FM aqui em Sorocaba, mas tem uma história, um início no rádio, aqueles inícios que a gente fala... Começou devagar, foi pedrinha por pedrinha, foi passinho por passinho para chegar onde chegou. Edgar, um prazer receber você aqui, obrigado mais uma vez. E vamos lá contar um pouquinho dessa história aí, uma história que a gente sabe que é uma história rica aqui no Rádio Sorocaba também. Douglas, primeiramente parabenizar vocês, né, ao Niso, todos aí por esse projeto. Eu tenho acompanhado os vídeos, uma história mais linda que a outra. O rádio ele é maravilhoso, né? O rádio ele é fantástico. Eu estou muito feliz de estar aqui e estar sendo entrevistado por você, que é um cara que acompanhou de perto o meu trabalho, né? Nós trabalhamos juntos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Legal. Para a gente começar, né, eu posso dizer que assim, acompanhei alguns passos lá no comecinho. Eu queria que você contasse rapidamente esse início daquele cara, daquele menino que trabalhava no Hortifruti, numa loja, num hipermercado aqui em Sorocaba, e hoje chegou a ser diretor artístico, diretor comercial da Top FM. Mas vamos começar lá. Como é que foi esse começo aí? Foi tudo, eu costumo dizer que foi tudo por Deus, né? A gente fala coincidência, mas acho que é Deus, está escrito, né? Eu comecei trabalhando no Carrefour, né? Pode falar Carrefour? Não sei se pode falar. No hipermercado, vamos falar assim, da Zona Norte, no setor de hortifruti, como o Douglas falou. E eu sempre gostei de falar, de me comunicar, né? E na inauguração, o gigante do Brasil foi lá fazer a inauguração, que na época ele fazia o Iguatemi Esplanada, né? E ali no Sônia Maria não tinha locutor, e ele foi para lá na inauguração. E o gigante, ele andava todo na estica, todo elegante, né? Falei, caraca, velho, olha o cara, meu, fala bonito e tal. Aí puxei papo com ele, comecei a conversar. Foi uma das minhas inspirações, o gigante, né? E certo dia, a loja não tinha locutor. E eu trabalhava, nesse dia eu estava no setor de coco. Eu cortava coco para a turma tomar ali no meio da loja, né? E sempre falador. Aí o gerente chegou e falou para mim, você gosta de falar, né? Você é falador, toma o microfone aí, fala uma oferta aí. E eu comecei lá, né? Sejam todos bem-vindos, tal, laranja pera, R$ 39,90. E o diretor da loja ouviu e gostou. Quem é que tá falando? O menino do Hortifruti. E daí eles gostaram e eu continuei fazendo. Nessa época, através dessa empolgação do hipermercado, eu resolvi falar, acho que eu vou ir para o rádio. E eu comprei um horário numa rádio comunitária lá no Parque das Laranjeiras, na época, a gente pagava. Se eu não me engano, acho que era R$50 por mês, 2 horas no sábado. E eu ia de bicicleta, tinha dia que eu ia a pé, né? Eu morava ali no São Conrado, perto da Vila Formosa, na Zona Norte. E comecei a fazer, pagava, né, para fazer. E me divertia, era muito legal. Com o tempo eu saí do Carrefour. Eu resolvi sair do Carrefour para tentar seguir esse ramo, né? Nessa época eu conheci o Hidalgo Neto, da Rádio Super FM, e o Hidalgo me fez um convite. Nessa época eu era o Edgar Júnior, que ele brincava comigo. Ele falava que eu falava Edgar Júnior, que eu não consegui, a minha pronúncia não era legal. E aí o Hidalgo foi trabalhando tudo isso, eu comecei a fazer locução à noite lá no Hidalgo. E eu pedi para sair do hipermercado. Nisso o hipermercado me ligou, fazendo um convite para ser só o locutor da loja. Eu falei, que legal. Aí segui como locutor da loja e à noite fazia a Rádio Super. E daí, nessa época também, antes da Rádio Super, quero lembrar do Valone Neto. O Valone Neto, ele me deu uma oportunidade ali na Vila Gomes, ele morava ali, tinha uma rádio ali, eu também
como era do lado do hipermercado, eu saía na hora do meu almoço, porque eu tinha 2 horas de almoço, ia fazer a rádio e voltava. Olha que eu lembrei disso também. Logo depois veio a Super. Aí voltando na história da Super, e continuei por um bom tempo lá no hipermercado e com a Super. Aí, lá no hipermercado, eu teve uma ação com um grupo gaúcho chamado Mate Quente. Eles foram lá fazer um ao vivo, um acústico, para vender CDs. E ali eu gostei da música gaúcha, me apaixonei pela música gaúcha, comecei a fazer amizade com o Mate Quente, comecei a promover eventos também. Foi aí que eu fui conhecendo as bandas do Sul, da gravadora, a City, na época que é a gravadora do Sul, e fui divulgando os artistas. E aí eu pedi para sair da rádio e comecei a fazer divulgação de artistas nas rádios. Então foi muito legal, conheci muitas rádios no interior, viajava bastante, inclusive na Cacique eu ia bater lá pro João, tocar música, né? Fiz promoção com outras emissoras, então foi bem legal. Saí do Carrefour do Sônia Maria. Fui para o Carrefour do Esplanada. Lá no Esplanada, nessa época eu já estava fora do rádio, mas eu estava no rádio porque eu estava divulgando o artista, as bandas gaúchas. Aí lá no Carrefour Esplanada continuei como locutor e lá eu conheci a Rita Merígio. Um dia ela me viu falando lá no mercado e ela me fez o convite para participar de um programa de TV, que na época era o Negócios e Oportunidades, que um apresentador antes era o Douglas. O Douglas participou do NO. Aí entrou o Christian Capelli, e a Rita me falou, olha, o meu apresentador sofreu um acidente de moto ontem, você não quer ir bater um papo comigo? Eu falei, mas eu nunca fiz TV. Ela falou, não, mas o que você faz aqui, o que você faz no rádio, o que você faz aqui no mercado, é a mesma coisa da venda de varejo na TV, né? Só com imagem. E foi tudo muito rápido. Isso aconteceu na terça, na quarta conversei com ela, na quinta comecei a gravar TV. E fiquei lá no programa durante 12 anos, né? Eu e a Tati D'Andrea, que inclusive hoje nós voltamos a trabalhar juntos, a Tati, né? E fiquei na TV e continuei divulgando os artistas no rádio, fazendo shows. Saí do Carrefour, aí passei uma época bem difícil da minha vida, financeiramente, e nessa época eu fui, inclusive, morar com a minha irmã, morava na sala da minha irmã que faleceu há um mês atrás, que ela foi uma das grandes incentivadoras do meu trabalho, né? E me ajudou muito, e eu morava com ela. Eu recebi o convite para ir morar em Itapetininga, para cuidar de uma casa de shows, que eu trabalhava com as bandas gaúchas divulgando, comecei a vender shows e realizar shows, e conheci um casal de senhor e senhora. E eles tinham uma casa de show em Itapetininga, fui morar lá para cuidar da casa de show deles. E lá tinha uma rádio, eu ia divulgar os artistas, os bailes nessa rádio, Nova Aurora FM. Ali eu voltei para o rádio, reacendeu aquela chama novamente do rádio. Eu fazia aquela rádio comunitária, né? Que é uma rádio mais livre, mais divertida. Tocava a música que eu gostava, que era o vaneirão, a música gaúcha. E antes disso, eu pulei uma parte. Na época que eu fui na Super, o Hidalgo falou, Edgar Júnior não funciona. Edgar Isso eu ia te perguntar, como é que foi? Porque eu sei que foi na Super que teve o seu rebatismo. E aí, a história do rádio, em Sorocaba principalmente, conta muito isso, né? Algumas emissoras, alguns diretores, eles acabam fazendo esse batismo, né? Com alguns profissionais, e você, obviamente, acabou entrando nessa também com o Hidalgo. O Hidalgo chegou e falou, viu, Edgar Júnior não vai para lugar nenhum. Meu nome é Edgar Tadeu Moreira Júnior. Aí falou, Edgar Tadeu também não vai só pegar. Você queria ter nome, né? Edgar Moreira não vai pegar. Aí ele abriu a lista telefônica. O Hidalgo, e fomos procurando. Aí, pô, Dávila é legal, né? E vamos, Edgar Dávila? Vamos, gostei. E parece que depois do batismo de Edgar Dávila as coisas começaram a andar, né? E eu quero aproveitar e agradecer o Hidalgo Neto, que foi o meu grande professor do rádio, né? Ele me ensinou muita coisa, não só no rádio, ele me ajudou muito no meu dia a dia, né? Ele me incentivou como homem, como ser humano. Além de professor, o Hidalgo é um ser humano maravilhoso.
E o Hidalgo, inclusive, ele tem uma... É isso que é legal. O Hidalgo ele tem uma história que ele é parecida com a da minha irmã, que o Hidalgo também tem problemas renais, né? E aí o Hidalgo virou muito amigo da minha irmã, virou um elo familiar mesmo, um elo muito forte. Então, assim, o Hidalgo faz parte da minha vida e eu quero agradecer muito ao Hidalgo. Tô onde eu estou hoje, né? Graças ao Hidalgo. Ele que me deu essa oportunidade, ele me ensinou muita coisa. E com o tempo, o projeto com a Super não deu certo, né? Não é que não... Deu certo. Deu certo enquanto durou, né? Só que os caminhos foram outros. E cada um partiu para o seu lado. Mas eu não poderia deixar de agradecer o Hidalgo, que foi fundamental. E hoje é Edgar Dávila devido ao Hidalgo Neto. Edgar Dávila. Aí você, em Itapetininga, você conhece a galera da então Tupi FM. Exatamente. Olha que legal. Eu tive que ir para Itapetininga para conhecer a turma da rádio. Porque lá em Itapetininga, na casa de shows, eu cuidava da área artística, dos bailes, né? E certo dia eu conheci um cara chamado Jair. O Jair já também faleceu, infelizmente, ano passado, com essa doença maldita e o Covid, né? E o Jair, ele tinha uma fazenda em Itapetininga e ele é dono da casa Coração Sertanejo, lá em Interlagos, em São Paulo. E um dia ele chegou para mim e falou: "Ô Edgar, tudo bem? No final do ano, o Enio Roberto, diretor da Tupi, vai vir aqui na minha fazenda passar o final do ano." Eu já tinha ouvido falar muito do Enio Roberto, sim. Né? Quem que não conhece o Enio, o cara que manteve a Tupi durante 15 anos em primeiro lugar no Ibope em São Paulo. Hoje ele está na Massa FM, né? Coordenando a Massa FM em São Paulo, com o Ratinho. E daí eu falei, tá bom, né? Não dei assim, falei, que o Enio vai vir aqui em Itapetininga, né, na casa. Aí, final de semana, eu estava morando em Itapetininga, final de semana o Jair me liga, tô com o Enio. Falei, vamos lá conhecer a casa. Levei o Enio conhecer a casa, o Enio de shortão, chinelão. E na época, junto com ele, estava a dupla Lincoln e Luan, que estava fazendo muito sucesso. Falei, caraca, o cara tá aqui com o Lincoln e Luan, né? Aí o Enio conheceu a casa e falou, Edgar, o que vira aqui? Falei, aqui o pessoal em Itapetininga, eles gostam muito do vaneirão, da música gaúcha, realmente. Ele falou, vê quem você quer trazer aqui, né? Eu tenho... Olha que... E mais uma vez as histórias vão se cruzando. Porque eu divulgava o Tia Garotos e o Tradição antigamente. Mas só que eles andavam de carro com a gente. Nessa época do Enio, o Tia Garotos e o Tradição já estava naquela explosão. Lembra a explosão que deu Tradição? Sim. O Tia Garotos com música em novela. E eu tinha perdido um pouco do contato com esses artistas, porque o cachê deles já estavam bem mais alto para essas casas noturnas. Eles estavam fazendo muita festa de peão, festa de cidade. Daí o Enio falou, não, vê quem você quer trazer aqui. E a rádio traz, a Tupi São Paulo, né? Ele traz para você o show através da gente executar a música lá em São Paulo. Eu falei, legal, vamos fazer o Tradição então. Ele falou, tá bom. E aí eu conheci o Enio fechou a data do Tradição para a gente fazer lá em Itapetininga. Era sexta, sábado e domingo, eu tinha fechado o sábado. Aí o Enio me falou, Edgar, você não consegue fechar a sexta também? Para fazer o roteiro para o artista? E eu já trabalhava com isso, e aí fui fazendo. Foi legal, o Enio gostou do meu trabalho, o tempo passou, continuou normal. Nessa época, a Tupi ela já tinha uma passagem aqui em Sorocaba, que foi em 2008, 2007, e nessa época era 2010. A rádio estava arrendada aqui em Sorocaba, né? No final de 2010, o Enio me ligou. Edgar, tudo bom? Eu lembro que você trabalha com rádio, né? Também você fez rádio, trabalha com TV, os shows. A Tupi FM, nós temos uma emissora em Sorocaba e a emissora vai voltar para Sorocaba, vai voltar a ser Tupi, né? Você não está interessado? Falei, olha, vamos conversar, né? Só que não tem salário fixo e não vai ter equipe de início. Vai ser você vendendo, você cuidando de tudo e retransmitindo boa parte por São Paulo. Isso em 2010, né? Maio de 2010. Eu falei no final, mas foi maio de 2010. Em junho nós começamos o trabalho na Nogueira Padilha ali. Cheguei na Nogueira Padilha, conheci o Bruno Rochel, que estava cuidando da rádio lá na época. O Bruno morava dentro ali da rádio, num quartinho no fundo. Ele era zelador ali.
porque ele cuidava da rádio. E ali eu conheci o Bruno Rochel. O Bruno hoje um dos grandes comunicadores do Brasil, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, né? Voz padrão da Nativa, Sim. voz padrão da Globo, do Canal Off, né? Grava para grandes marcas. Ali eu conheci o Bruno, só que o Bruno ele não poderia entrar no ar na Tupi, porque ele não tinha o registro de locutor ali. E ele ficava indo e voltando a trabalhar na Dumont. Eu assumi o ar ali na Tupi na época. Então eu fazia o ar, atendia telefone, limpava a rádio, tudo. Sozinho. Ali começou o nosso trabalho com a Tupi FM em 2010. Nesse teu período, esse período que você tem, principalmente a mudança de nome, né? E eu quero que você explique um pouquinho dessa mudança de nome de Tupi para Top FM. Uhum. Obviamente tem grandes histórias, são 12 anos, da rádio, agora já bem mais consolidada. Sim. Em Sorocaba, bem posicionada na pesquisa Ibope, na última pesquisa que nós tivemos aqui na região, mas esses anos não foram fáceis, você mesmo disse, você atendia o telefone, limpava a rádio, falava no microfone, quer dizer, são anos complicados, mas anos de muito aprendizado, né, Edgar? De muito aprendizado, porque ao mesmo tempo que estava difícil, eu estava vivendo um sonho, né? Estava vivendo um sonho, porque eu tinha feito o curso do Senac, né? Aliás, um abraço para o Walter Carles, Fernando Negrão, a Bia, né? E depois que eu fiz o curso do Senac, eu não procurei mais assim aquela coisa de falar, eu tinha perdido um pouco aquela coisa, eu quero ser locutor, eu quero ir para uma grande rádio, mas eu não perdi o amor pelo rádio, né? O rádio e como eu te disse, as histórias sempre vinham me cercando, o rádio sempre vinha me cercando, eu tentava fugir de tudo. E o rádio se aproximava, sempre foi se aproximando. A história do Hidalgo com a minha irmã, do Carrefour, de Itapetininga, do Enio chegar lá em Itapetininga. Então, por isso que eu falo que é uma coisa de Deus, que é um caminho que a gente às vezes não entende. Você fala, será que eu sou a pessoa certa, no lugar certo, na hora exata ali? Mas eu acho que é o destino, né? Eu acho que quando tem que acontecer, acontece. E no começo foi muito difícil, Douglas. Foi muito difícil, porque eu ouvi uma vez de uma certa diretora de uma emissora, teve uma reunião na época era para discutir sobre a política, né? Que cada emissora ia gerar, né? E foi nessa época, acho que na primeira eleição que eu peguei ali na Tupi, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu até entendo, mas eu ouvi numa reunião, um alto e bom tom, mais de 100 pessoas, como que nós vamos deixar as nossas emissoras de Sorocaba responsável pela geração desse menino aí, entendeu? Então, assim, aquilo hoje, eu até brinco com isso, né? Agora você comentou da pesquisa Ibope que saiu, né? Aí eu comentei, a primeira coisa que eu falei na rádio para minha equipe olha o menino dando trabalho para essas pessoas, né? Então, isso me marcou muito na época, e muita gente não acreditava, né? Muita gente não acreditava. Falava, não vai durar 3 meses a rádio com ele, o projeto não vai dar certo. E foi muita insistência, foi muito aprendizado, muito pé no chão. Tirei dinheiro do bolso para trabalhar, porque no começo eu não tinha ali um registro, né? Eu assumi a emissora como PJ na época e eu vivia de comissão, mas só que não tinha clientes na época. Então foi um desafio muito grande, e na época eu estava com uma filha pequena, né? Para criar, então foi tudo muito difícil. Mas com o pé no chão, com humildade, né, procurando tirar de cada momento um aprendizado, né? De cada momento tirar um aprendizado. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu nunca quis ser melhor do que ninguém, eu nunca quis que a Tupi fosse maior do que alguma outra emissora de Sorocaba que tem a história, né? Uma emissora tem uma história mais linda que a outra. Uhum. E eu respeito, né? Respeito. E eu faço parte dessas histórias, né? Quantas vezes eu não fiquei na porta da Cacique, esperando lá o Júnior chegar,
esperando o João Gomes, o João estava aqui agora, o Decinho, viu, tem comercial para gravar? Eu ficava lá na porta pedindo um comercial para gravar. Isso eu acabei até esquecendo. Na época que eu estava na TV, eu ficava sentado lá esperando eles chegarem, porque eu queria gravar comercial. Queria gravar. Aí eles deixavam eu gravar do Rancho Beer. Porque eu gostava de bailão e tal. Agradecer o Júnior também. Abriu sempre, o Júnior sempre abriu as portas da Cacique para mim. Sempre foi um grande amigo. Muito obrigado, viu, Júnior? E daí no começo da Tupi ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Daí as coisas começaram a andar melhor, começaram a funcionar, né? Eu comecei a entender melhor o rádio, né? Porque eu realmente peguei a rádio... Eu acredito que eu não estava preparado no momento que eu assumi a rádio. Né? Eu não entendia o tamanho que era o negócio que estava na minha mão. Tanto que quando eu sentei lá em São Paulo, a Tupi quando eu fui para lá para as reuniões, a Tupi em primeiro lugar no Ibope. Do nada, eu saí de Itapetininga, eu estava sentado na mesa do Enio Roberto, do Raul Abreu, do Paulo Abreu, na Paulista, no prédio das rádios. Parado, olhando assim, falando, meu, o que está acontecendo com a minha vida? O que é isso que está acontecendo? Sem entender nada. E eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu fazia o horário local, eu atendia o telefone, eu fazia venda à tarde, né? Comecei fechando uma permuta de alimentação, que é o básico, né? É a primeira coisa que se pensa, né? Vou parar de comer pão com mortandela. Aliás, pão com mortadela, né? É. E nessa época eu comecei a engordar muito. Tanto que você me conheceu um magro. Sim. Lembra? O terno do Enio nem servia, me era aqui o terno. Assim, ó. Não servia na gente, né? Não servia na gente. Na nossa época. Era o que tinha, né? Não tinha essa, vamos medir para fazer um terno. Não, era o terno que tinha. E aí, nessa época, eu comecei a engordar bastante, inclusive com as permutas lá. Permuta é bom demais. Daí, começaram a aparecer os clientes, né? Começaram a aparecer os clientes, falei, opa, começou a andar o negócio. Começou a andar. Porque eu retransmitia a Tupi São Paulo, né? E eu tinha um horário local, mas eu estava retransmitindo a Tupi São Paulo, que tinha um padrão de rádio, assim, que eu sou apaixonado até hoje. Né? Era um padrão de comunicação muito diferenciado. Muito diferenciado para a época, que foi o boom, né? Então eu tinha lá Samuel Gonçalves, de manhã. Eu tinha depois... Era o meu horário. Depois vinha o Edi Barbosa. O Edi. Depois vinha o Ney Casanova. Você pegou a época do Nando Moraes também? Nando Moraes. O Nando já estava lá, mas depois o Nando foi meu diretor também. Né? Por quê meu diretor? Porque a Tupi de Sorocaba, eu não era o diretor artístico. Eu cuidava da rádio. Eu fazia o horário local, eu vendia, mas nós seguíamos os padrões, tudo sobre São Paulo. Raul Abreu, né? Os diretores, aí na época o Enio, né? Depois o Enio saiu, voltou o Wagner Mendes, foi uma outra grande experiência que eu tive na minha vida, foi trabalhar com o Wagner Mendes. E o Enio foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque o Enio me ensinou tudo que eu sei hoje sobre show, sobre padrão de rádio, sobre ser coordenador artístico de uma emissora. O pouco que eu sei eu aprendi com o Enio, né? O pouco que eu sei que eu digo que assim, todo dia a gente está aprendendo. Claro. Né? Todo dia a gente está aprendendo. Estou aqui, estou aprendendo, né? Então a gente vai pegando um pouquinho de cada. Então, agradecer o Enio Roberto também, que fez parte dessa história. E daí começou a história da Tupi, Douglas. E aí, Edgar, começou a história da Tupi aqui em Sorocaba. Havia uma lenda, e isso... Óbvio que eu não vou deixar de te perguntar isso. Havia uma lenda de que antes da Tupi, a Tupi que operou, como você disse, acho que 2007, 2008, depois ficou fora, daí veio, se não me engano, a Rádio Terra, depois Kiss. acho que Guatemi. A Kiss eu acho que não chegou a operar aqui em Sorocaba. Operou um pouquinho. Eu sei que assim, aí havia uma lenda de que o proprietário das emissoras acordava e falava, não, hoje eu vou colocar
a Rádio X. Não, amanhã vai ser a Rádio Y. Amanhã, e, obviamente, isso acaba não tendo uma identidade. Sim. A frequência 100,5, ela teve uma identidade muito forte com a Rádio Ativa, Ativa FM, nos anos 90. Foi líder de voz do Ibope. Né? Aí depois, ainda nos anos 90, veio a 9 FM, aí a coordenação era do Carlinhos Caju, a rádio ainda era do Orestes Quercia, né, do ex-governador, e passa para este grupo, esse novo grupo de comunicação. E aí existe essa lenda no rádio, né, de que um dia ele acorda de um jeito, outro dia ele acorda de outro jeito, e que vai mudando a rádio conforme o humor. Como é que funcionava? Isso existiu mesmo, Edgar? Existiu e existe, porque esse cara, ele se chama Paulo Abreu. Ele é brilhante. Ele é brilhante. Muita gente fala, Paulo Abreu, quando fala o povo... Ele é brilhante, Douglas. Ele é brilhante. O que eu aprendi nesses 12 anos de história com ele, hoje eu até entendo um pouco. Ele começou do nada e hoje, olha, um dos maiores empresários, acho que se não for o maior, que tem o maior número de emissoras de rádio no Brasil hoje. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele não quer deixar para amanhã as coisas. Então, assim, ele tem uma pressa do que as coisas aconteçam. E a cabeça dele, ele é tão inteligente que a cabeça dele gira muito rápido. Gira muito rápido. Então, quando a gente está pensando uma coisa, ele já está lá na frente pensando outra. E a ideia, hoje ele tem uma ideia, amanhã ele tem outra. Então, assim, hoje ele é o empresário que ele é. Eu acho que isso é legal, é válido, né? Só que nada como você conhecer o mercado local, né? Nada como você conhecer o mercado local. E eu consegui explicar isso para ele, que Sorocaba é diferente, Sorocaba tem um certo bairrismo, Sorocaba ela é uma cidade grande, com caráter de interior ainda, e aqui leva tempo para conseguir as coisas, né? Você tem que conquistar a população, as pessoas aos poucos, com carinho, com amor, né? E como ele é da capital, ele é um grande empresário, ele tem grandes projetos, ele quer tudo muito rápido, porque às vezes em São Paulo as coisas acontecem mais rápido, né? Então, eu acho que para o interior isso assusta um pouco. Então, eu acho que essa lenda é sobre isso, né? Porque ele estava tentando acertar o projeto para Sorocaba. Tanto que hoje, estamos aqui, 12 anos. Trabalho muito consolidado, muito que não teve, nesses 12 anos, não teve nem conversa de se mudar de rádio. Vamos mudar de frequência, porque hoje a Top, que era a antiga Tupi, nós temos no grupo grandes emissoras, que é o mesmo grupo da Kiss FM, né? Da antiga Iguatemi, que hoje é a Estilo. Né? Nós temos também a Mundial, né? que é do grupo. É um grupo com a Super Rádio São Paulo. Né? Então são várias emissoras no grupo. A Terra FM, né? Que foi um grande sucesso e é um grande sucesso ainda, tem na região de Campinas, Santa Rosa de Viterbo, né? Então, eu acho que é isso, sobre essa lenda. Só explicando melhor sobre essa lenda. Eu acho que é um grande empresário que tem uma cabeça muito rápida, muito rápida. Ele é brilhante. Depois que eu conheci ele, ele é brilhante. Ele se chama Paulo Abreu, um dos maiores empresários do rádio brasileiro. E um detalhe, ele não usa computador, ele não usa celular. É tudo na agenda e na pasta, gente. Tudo que ele faz é anotado, tudo. Ele não usa o WhatsApp, ele não... Então, assim, é tudo muito rápido com ele. Então, eu acho que é isso, mas é um grande empresário, brilhante. E a mudança de nome de Tupi para Top FM, que causou, na época, um susto, né? Susto? Quase infartei. Você dormiu com Tupi FM e acordou com Top. Isso, a rádio... Saiu um i que saiu que mudou. Isso, mudou bastante coisa. No começo foi assustador, no começo, né? Isso aconteceu em 2013, de 2013 para 2014. A rádio chegou aqui em maio de 2010, né? Eu comecei o projeto, daí contratei uma secretária depois de um ano, acho. Aí em 2013, em março, veio a Cíntia Rubinato. A Cíntia, eu conversei com ela, ela topou o projeto junto comigo ali. E a Cíntia fez parte dessa grande história, desse grande sucesso durante todos esses tempos, né? E aí em 2013 para 2014, nós estávamos apenas com um horário local e ia ter uma pesquisa Ibope em abril de 2014.
Nós estávamos preparados para a pesquisa, tudo ok, Tupi. E, de repente, o Diário dos Associados do Rio de Janeiro, eles tinham um acordo com a Tupi de São Paulo para utilizar a marca. Esse contrato parece que acabou. E esse contrato não foi, né, renovado. Por ambas as partes, eles não entraram num acordo. E chegaram e nos avisaram, olha, a rádio vai mudar de frequência, a rádio vai mudar de marca, né? Vai mudar de Tupi, a gente vai mudar para Top do Brasil. Top do Brasil. Falei, tudo bem, né? Eu respeitei, lógico, não tinha nem o que fazer, né? Lógico, tem que respeitar. Foi uma loucura, porque assim, eu recebi a notícia. No dia que eu recebi a notícia, nós tínhamos uma confraternização da rádio de fim de ano, aqui em Sorocaba, marcado numa churrascaria. Eu fiz a confraternização com a equipe, contei para eles, e a partir de 6 horas da manhã do outro dia, não poderia mais usar a marca Tupi. Nessa madrugada, eu varei a noite na rádio, mudando tudo, regravando, mudando tudo. Pensa, tinha mais de 5.000 músicas carimbadas, Tupi, Tupi, no meio da música. Então, foi muito difícil, muito difícil. Foi recomeçar do zero. E para você explicar isso para os clientes, né? Que você estava mudando de marca. E nessa época eu já estava com uma carteira de clientes legais, estava começando a andar bem o projeto. E foi terrível, foi assustador. Alguns clientes saíram, alguns continuaram, toparam, falando, não, vamos continuar, a rádio é a mesma. Porque a rádio continua a mesma. Exatamente. Ela é a mesma, ela apenas, até o logotipo é o mesmo. Só saiu ali o que você falou, o I e o U, virou Top, Tupi, Top. Até o mesmo padrão de locução, tudo. E ficamos como Top do Brasil durante 20 dias, até eles acertarem o direito da marca Top, né? E daí, ali em fevereiro, começamos a trabalhar a marca Top. Em abril teve a pesquisa Ibope. Isso prejudicou demais a gente nessa pesquisa. Com a mudança de nome. Que foi a última pesquisa antes dessa agora recente, né? Foi em 2014. Foi um banho de água fria, porque a rádio não saiu bem. Assim, em tempo médio, ela ficou em segundo lugar. Em carros, ela ficou em segundo lugar. Mas a marca não era conhecida. Então, assim, para o Ibope isso não foi legal. Aí foi um recomeço. Foi aí que começamos a trabalhar do zero, tudo de novo. Começamos a fazer shows, eventos, porque com a força da marca em São Paulo, hoje em dia os artistas eles não querem fazer muita parceria com rádio do interior. Eles querem tocar nas grandes praças, nas capitais. E através dos grandes diretores de São Paulo, que tinha contato com os empresários dos artistas, a Top de Sorocaba conseguiu fazer vários eventos, Fizemos shows de aniversário, show de Natal, né? Trouxemos aí Luan Santana, Munhoz Mariano, que estava explosão na época, Eduardo Costa. Fizemos muitos shows, festa junina, show de aniversário. E isso foi ajudando a marca a crescer, E foi uma baita sacada, né, Edgar? Porque hoje você tem... A gente tem a marca Top FM, mas o Top ele virou um sinônimo de coisa legal, né? A gíria da coisa bacana, da coisa legal. E isso, o cara que teve essa ideia teve uma sacada espetacular, né? Isso na época, se eu não me engano, foi coisa do Raul e do Paulo Abreu, né? E também junto com a Lara, que é a esposa do Raul. Eles tiveram essa ideia da Top, né? E Top é fácil, né? É o que você falou. Olha aqui, que programa top, que entrevista top, que câmera top. Top é uma palavra que está na boca da galera, né? E deu muito certo. Mas no começo ainda, quando mudou, ficou aquele... Teve grandes empresários que falaram, não, eu anunciava numa grife chamada Tupi. Eu não quero anunciar na Top, né? Mas... foi muito bacana tudo isso que aconteceu, porque passou um ano, eu comecei a faturar o triplo que eu faturava como Tupi. Foi assim, uma coisa impressionante. A marca teve uma aceitação na região aqui que foi assim, fora de sério. Tudo bem que foi vindo outro projeto, né?
e acabou dando no que eu queria, porque uma coisa que me incomodava muito na Tupi eram os horários da tarde, da noite, a rádio falando de Bauru, de Santos, porque era rede, né? Eu era obrigado a seguir rede. A Cíntia fazia o horário local e à tarde o locutor estava lá. Oi, Bauru! Oi, Santos! Oi, Brasília! Campinas! Todo mundo liga. E isso entra naquilo que eu falei, que vocês entendem muito sobre o rádio. Vocês sabem que eu estou falando que o sorocabano ele gosta muito do é meu, é nosso. Não só o sorocabano, né? O ouvinte, de uma forma geral, ele quer comunicação voltada para si, né? Voltada para si, exatamente. A comunicação regional, né? Local. E daí, com o tempo, eles começaram, com os shows, com os eventos, os pedágios, eles começaram a entender que a rádio, acho que a rádio está começando a ser nossa. E daí, na época, eu contratei também para a parte da tarde o Marcelo Macaus, né? E daí nós contratamos o Marcelo Macaus para Top e tiramos mais um horário da rede e colocamos mais um horário local. No outro ano, em 2015, nós saímos da rede, né? Nós pertencemos ao grupo Top de São Paulo, né? Mas em 2015 a rádio virou 100% local, né? Foi daí que começou a nova história, quando ela entrou 100% local. E daí ela começou a conquistar mais ainda os ouvintes da cidade, né? A marca foi crescendo. Isso foi bem legal. Edgar, a gente está numa caminhada que, óbvio, você está contando a história, contando um pouco da história da marca, dessa mudança e tudo mais, da história, né, de se mudar a rádio, o estilo de rádio durante a madrugada e tudo mais. E tem também, histórias do rádio tem sempre histórias engraçadas, histórias legais. Cadeira que quebrou, microfone que esqueceu aberto, queda de palco em apresentação de show. Sempre acontece alguma coisa. E a gente sabe que tem histórias que você... Agora é a hora de abrir essa caixa de ferramentas, ou melhor, a caixa de Pandora, e começar a contar um pouquinho das histórias. Afinal de contas, você tem lá na tua equipe um dos maiores prometedores do Brasil, chamado Cacá Martins. O Cacá é Você tá comigo, eu tô contigo. Você tá comigo, eu tô contigo. É uma figura, eu tenho um carinho enorme pelo Cacá. E sempre tem boas histórias que envolvem Cacá Martins. Tem outros personagens, né? E um deles hoje a gente não pode, por razões, né? Por questões eleitorais, não dá para ficar citando os nomes, alguns deles e tal. Mas tem boas histórias ali, né? Tem o Café com Viola, tem sempre boas histórias para serem contadas aí. Você falou do Cacá. O Cacá, ele infarta a gente todo dia lá na rádio. Todo dia, porque o Cacá, ele é assim. Ah, vá! O Cacá, ele é assim, ele tá aqui com você. Tá aqui assim. Ele vai lá na minha sala, né? Aí do nada ele... Meu, a música acabou! Ele começa a gritar, ele dá uns gritos assim, e daí ele tá lá, ele tá falando sozinho, ele sobe a escada correndo. Meu, o Cacá é uma figura tão grande. O Cacá, gente, que vocês escutam no rádio, é aquilo. É aquilo. Ele não para de falar, ele ama as pessoas de uma forma, quer ajudar as pessoas. O Cacá é uma grande figura. E o Cacá hoje, esses números do Ibope agora, eu devo muito ao Cacá, viu? Porque o Cacá é o meu braço direito na área artística da rádio. Cacá Martins, grande abraço. O Cacá nós tivemos muitas histórias. O Cacá já caiu do palco. Ele me aprontou uma num show da rádio, ele foi tomar gás hélio. Acabou o show, desceu o inflável e ele foi tomar gás hélio. Tem até um vídeo na internet, né, Cacá? Ele chupou Top FM, você em primeiro. E quase desmaiou. Então, essa foi uma das grandes histórias. Aí também nesse show, aconteceu uma coisa que marcou muito na minha vida, que eu vira até piada na minha família, né? Como eu cheguei a 128 quilos, né? Porque é estresse, né? Correria, a gente vai comendo e permuta, né? Sabe como é, né? As coisas começaram a ficar melhores, né? Assim, eu sempre fui muito humilde, né? E eu sempre tive muito vontade de comer as coisas e ter as coisas. Em casa, quando a gente era pequeno, era tudo contadinho. A minha mãe, nós éramos em 6 irmãos, minha mãe comprava uma bandeja de iogurte de 6 no mês. Então... isso quando ela não comia, né? Então a gente tinha uma bandejinha de iogurte. Então eu tinha muita vontade de comer as coisas,
né? Eu era muito fominha. E aí, quando eu comecei a conquistar as coisas, eu descontei toda essa vontade, né? E aí, eu sei que de 85 quilos eu fui para 128 quilos. O pessoal que me conhece sabe, minha barriga ficou gigante. E nesse dia tinha o Luan Santana em Votorantim, no show da Aí Top. o terno cabia em você, né? É. Nessa época o terno cabia. O terno não cabia o terno da TV. E eu tava tinha o Luan Santana, eu chamei o Luan Santana no palco, né? E fiquei do ladinho, assim, no canto, né? Aí as menininhas, sabe, as fãs do Luan Santana são loucas por ele. Ah, falando em barriga, ó. Até aparecendo aqui. Aí a menina virou lá embaixo. Sai da frente, barrigudo! Eu falei, aquilo me deixou tão mal, cara. Hoje eu dou risada, mas aquilo me deixou tão mal, mas assim, a menina gritou tão alto, sai da frente, barrigudo! Todo mundo olhou assim, ó. Então assim, foi uma grande... foi um momento assim que eu falei, não, eu preciso emagrecer. Foi até bom. Eu falei, não, eu preciso emagrecer. E aí vieram os problemas de saúde, né? Hoje eu sou hipertenso, adquiri a hipertensão devido à obesidade, né? Então, eu comecei a me cuidar e fui emagrecendo. Mas tem muita história. Eu já rotei no ar. Como é que é isso, cara? Não, porque eu tomei água, né? Aí, foi na época da Tupi. Tupi FM, você em primeiro lugar, sabe? Mas assim, as pessoas não perceberam. Teve um dia que eu tava com a Cíntia, a nossa mesa lá da rádio, a BBTech. Você conhece a BBTech? Sim. Ela tá ligada 2 canais, por exemplo. E os outros fechados. Mas se tá um canal erguido, e pisca energia e volta, os que estavam ligados voltam desligados. E os que estavam desligados voltam aberto. E eu xinguei a empresa de energia na hora que piscou. E foi pro ar também. Então, assim, todo mundo... Nossa, tem muita história. Tem muita história. Hoje você trabalha, além de dirigir a parte comercial e artística da Top FM, teve toda essa passagem aí, né, por televisão, e hoje você apresenta também o Supercap, que é um programa de sorteio de prêmios, né, aqui para a região de Sorocaba, para a região metropolitana. E aí tem um personagem lá, me apitaram aqui, né, e no ponto, tem um personagem lá que foi criado, foi dos meninos lá, que é o próprio Supercap, que foi baseado em Edgar Dávila. Inclusive, reza a lenda que até o topete do Edgar foi copiado. Como é que é isso aí? Quando eu vi o boneco, eu falei, caramba, mas é igualzinho. Mas assim, por incrível que pareça, foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Tanto que eles me mostraram, eles falaram, não, olha aqui, nós achamos um avatarzinho de internet e nós pedimos um rosto parecido daquele avatar. Pode ser que a pessoa que fez porque eles pegaram um avatar e pediram algo parecido com aquilo, né? Pode ser que o cara tenha... Não sei, mas eles me falam que não é. Não foi baseado em você. Porque você está desde o começo ali, né? Desde o começo. O Supercap completou 7 anos, eu tenho 8 anos e meio de Supercap. Porque o projeto ficou 1 ano e meio aguardando documentação, nós ficamos ensaiando tudo. E não é um produto tão simples, né? É um produto muito sério, né? Então ele leva tempo para entrar, né? Até sair documentação, tudo bonitinho, identidade. Então eu tô lá 8 anos e meio, eu tô desde o começo. Mas o boneco, ele entrou depois de 1 ano. Depois de 1 ano que... Eles me falam que foi coincidência, né? Eles me falam, mas não sei. Nessa época você tava mais fortinho também, né, Edgar? Aí fortinho. Coloca um boneco todo sarado lá, aí os caras... Já foi um recado também, ó. Mas tem uma época que o boneco também tava gordo. Tem uma época que ele tava com o rosto fino, depois gordo. Depois foi moldando e ficou o mesmo. Mas assim, parece mesmo, realmente parece, tanto que a gente brinca, né? O ator que faz o Supercap, ele me chama de Papa, porque o ator, ele é boliviano, não é boliviano? Ele é chileno. Tô contando uma história, um segredo que não pode, hein? O ator que faz o Supercap, ele é um chileno, é uma figura, né? O Maurício. E a gente brinca, ele me chama de Papa. Tanto que domingo agora foi Dia dos Pais, ele veio brincar comigo. Mas muita gente fala, mas acho que foi coincidência.
Quase caminhando já para o encerramento desse bate-papo, e obviamente tem muita história para ser contada ainda, né? E eu queria que você falasse, nesse seu tempo de rádio, lá do início, em 2010, quando você chega a Tupi, e até hoje são 12 anos, e aí atrelado também a essa história do Supercap, obviamente tem histórias que te deixaram bem irritados, e eu queria que você contasse uma dessas histórias, que você fala assim, isso não pode estar acontecendo, cara, não pode ser verdade. Deixa eu tentar lembrar de alguma aqui. Não, o que acontece sempre lá no nosso grupo da Top, o nosso técnico de som, nosso engenheiro, né, que cuida da rádio, ele fica em São Paulo, né? E eu costumo dizer que sempre que tem alguma coisa importante para acontecer, dá um problema na rádio. Eu acho que isso todo diretor é assim, né? Todo diretor acho que acontece, igual vocês trabalham aqui, você que trabalha com áudio, com vídeo também. Sempre que tem alguma coisa importante para acontecer, dá algum problema. Sempre, sempre, sempre. Então, eu acho que isso, mas eu já passei tanta coisa. Nossa, tem tantas histórias. Deixa eu tentar lembrar mais de alguma aqui. Mas E aquela história, enquanto você vai lembrando, de repente vai processando, dá uma de Paulo Abreu agora, vai processando mais rápido aí. Uma história dessas que te deixaram emocionado, que você falou, que legal. De repente, até no Supercap mesmo, ou de repente na Top, uma promoção, num evento, enfim. Sim, de evento eu lembro de uma garotinha que ela foi em 2016. O sonho dela, tem dois. Um de 2016 e um de 2018. Um era uma garotinha, que ela era cadeirante, o sonho dela era conhecer o Eduardo Costa. E eu consegui falar com o empresário dele, né? E quando ele chegou em Sorocaba para fazer um show, ele recebeu ela no aeroporto. Então, assim, foi uma coisa totalmente que eu fiquei muito contente. E a outra foi de um rapazinho, um garoto que tem síndrome de Down. E o sonho dele era conhecer a Joelma, né? E em 2018 ou 2017 nós trouxemos a Joelma no show da rádio. Nós conseguimos realizar esse sonho dele também de conhecer a Joelma. E domingo passado, o Supercap, ele foi do Dia dos Pais, né? E nós sorteamos R$500 mil. E a entrega do ganhador agora foi muito emocionante, foi muito legal. O ganhador, eu encontrei ele, eu tive que descer a Viela do Novo Mundo. Novo Mundo é um bairro aqui de Votorantim, né? Ele mora na Viela. E a história dele é muito emocionante, muito legal, e ele ganhou R$500 mil. E também teve uma outra história, que eu sempre falo que a minha irmã, a que faleceu um mês atrás, ela está ligada muito ao meu trabalho, à minha vida, né? Porque ela tinha o mesmo problema que o Hidalgo. Na época que eu mais precisei, eu morei na sala dela. E no domingo, que ela estava internada, né, que ela estava muito mal no hospital, o ganhador do quarto prêmio, eu cheguei para fazer a entrega do quarto prêmio, eu cheguei e olhei para ele, e eu vi no braço dele a veia dele toda saltada. E quem faz hemodiálise tem a veia saltada porque eles colocam um catéter, né, faz a filtragem e tudo. E eu olhei na hora no braço dele e falei, viu, você é transplantado? Ele falou, sou transplantado. Olha que coisa, em 7 anos eu nunca tinha entregado um prêmio para alguém transplantado, né? E naquele dia, a minha irmã estava muito mal no hospital, muito mal. Eu tinha acabado de falar com o meu outro irmão, né? Tanto que eu estava chorando no carro antes de chegar na entrega. Eu estava muito mal, porque a minha irmã não estava bem, as notícias não eram boas. Então, assim, a qualquer momento eu poderia receber uma ligação sobre minha irmã. Cheguei lá, no que eu vi o braço dele, ele falou que era transplantado, eu me arrepiei inteiro, sabe? Me arrepiei inteiro. Fiz a entrega com força, terminou a entrega, eu liguei para a minha outra irmã, ligou falando que minha irmã tinha falecido. Caramba. Então, assim, foi muito difícil. Então, essa foi uma história que marcou muito na minha vida, porque tem tudo a ver com o rádio, porque ela me incentivou no rádio. Ela foi minha ouvinte, era uma das grandes amigas do Hidalgo Neto, uma pessoa que vibrava com as minhas vitórias. E 3 dias antes dela falecer,
eu estou cuidando também lá da Top FM de Mongaguá, né? Nós temos um prédio da rádio lá, um apartamento. E ela faleceu no domingo. Na quinta-feira, eu fui levar ela no hospital em São Paulo, no Hospital do Rim, para ela fazer uma ressonância, que ela estava na fila de transplante para receber um novo rim. Que o rim que ela tinha era da minha mãe. Minha mãe doou um rim para ela, durou 12 anos, né? 14 anos, e ela perdeu esse rim da minha mãe e voltou para a hemodiálise. E daí eu levei ela em São Paulo para fazer esse exame. E lá em São Paulo ela me perguntou, ela me chamava de Júnior, de Ju. Falou, Ju, você está indo lá para as rádios do litoral? Ah, olha que coisa. A Top de Mongaguá, ela estava como Mais FM. Quando eu estava do lado de fora do hospital esperando, o Paulo Abreu me ligou. Olha que coisa. Ele ligou falando, viu, eu vou voltar a Top lá em Mongaguá. Você consegue mexer para mim lá? E daí minha irmã saiu, ela me perguntou isso, se eu estava indo sempre lá pro litoral, né? Falei, tô. Falou, por quê? Ah, qualquer dia você me leva a ver o mar? E daí eu levei isso na quinta-feira. Aí saindo do hospital da Vila Mariana em São Paulo, eu peguei e já saí ali por baixo para pegar imigrantes. Ela falou, mas onde você está indo? Eu falei, você não queria ver o mar? Você vai ver o mar. E levei ela lá para ver o mar. E a gente foi lá, eu mexi na rádio, ela ficou vendo o mar lá do apartamento. Voltamos embora na quinta. Na sexta-feira de manhã ela foi internada. E não voltou mais. Então, assim, a história da minha irmã tem a ver com a história do rádio. Eu desci para lá porque eu fui mexer na rádio, ela queria ver o mar. O apartamento é do Paulo Abreu, da rádio. Ela me incentivou com o rádio. Por isso que, assim, tudo que eu estou fazendo eu sinto muito ela. Então, assim, eu até peço desculpas de estar contando essa história, né? Porque tem a ver com a minha história de vida, né? Mas não tem que pedir desculpas, que essa é a intenção, de você contar histórias de vida. E, infelizmente, realmente, a gente está com o tempo já estourando. E aquela pergunta que a gente tem feito para todos os radialistas que passaram por aqui, e já foram mais de 60 ou 70 radialistas, então muita gente boa já passou por aqui. 67, são 67 radialistas já entrevistados, e a meta é chegar até o aniversário do rádio aos 100 comunicadores conversando com a gente aqui. E a pergunta é a mesma para todos. O que você espera para os próximos 100 anos do rádio? Eu espero que ele cresça mais e mais, que está crescendo. Tem muita gente que falou tempos atrás, o rádio vai acabar, o rádio está no fim, agora é internet, agora, muito pelo contrário. No meu momento, eu estou vivendo o meu melhor momento no rádio. E eu vejo que o rádio está vivendo um dos melhores momentos também, né? Sobreviver do jeito que o rádio está sobrevivendo é impressionante, né? Você vê pelos números de São Paulo, né? A audiência do rádio só cresce, só cresce, só cresce. Então, eu espero que o rádio continue esse companheiro, esse amigo, né? Essa magia do rádio, que eu acho que nunca vai acabar. Eu espero que daqui 100 anos estejam outros profissionais aqui contando a história deles, né? E contando a história dos 200 anos do rádio, porque o rádio é maravilhoso, o rádio é uma magia, o rádio é algo assim surreal, é fora do sério, fora do sério. O rádio é a minha paixão, o rádio é a minha vida, né? Então, eu espero que o nosso rádio sobreviva muito, 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 muito tempo aí. E a galera mais jovem aí, olha, vamos ouvir o rádio, gente. O rádio é surpreendente, o rádio é emocionante, o rádio é sensacional. Bom, Edgar, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom, e aí eu posso dizer também, eu tenho prazer de poder tê-lo entrevistado, de ter tido esse bate-papo com você. Como você disse, como nós dissemos lá no início, né? Pude acompanhar um pouquinho dessa trajetória. Sim. Inclusive, já fui até motorista do Edgar em alguns momentos. São histórias que que precisam ser contadas, sim, precisam ser relembradas. Sim. Então, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom só pode agradecer a sua participação, contando um pouquinho desses bastidores. Sim. Ouvinte, eu costumo dizer em todos os bate-papos que eu tive aqui, que o ouvinte sabe daquilo que ele recebe em casa, que é tudo lindo, maravilhoso, a música bem mixada, o locutor bem animado, mas não sabe os perrengues que se passa também num estúdio de rádio.
E a sua história também veio para corroborar com um pouquinho disso. Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês, parabéns ao Niso. Obrigado, Douglas, pelas suas palavras. Você, além do grande profissional, é um grande amigo. Agradecer aos meninos da técnica, que são os grandes amigos também de longa data. Luizinho, professor Fernando Negrão, que um mestre, uma delícia conversar com o Fernando sobre rádio, sobre TV. E é isso. Agradecer, e também parabenizar todos que passaram aqui por essa poltrona. Uma história mais linda que a outra, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês no rádio. Vocês são sensacionais. Parabéns. E uma coisa que eu tenho a dizer para quem está começando agora, para quem ainda está fazendo o curso, não desistam dos seus sonhos. Acredite no seu potencial e acredite, vá em frente. Siga, vá em frente, jamais desista. Muito obrigado e parabéns ao rádio. Parabéns ao rádio. Edgar Dávila, senhoras e senhores, aqui contando um pouquinho das histórias dos bastidores do rádio.